Boa noite, Eduardo Souza. Pronto. Edu? Alô? Alô, Eduardo? Alô, alô, alô? Você está me escutando? Alô? Eduardo, você está me escutando? Tá fraca a sua internet, Eduardo? Eu estou te vendo, mas você está com a imagem congelada. Saiu. Ele saiu? Convida ele de novo. Ele não tá. Ele saiu. Convida ele de novo. Ele saiu da... Aí agora, como vai? Não mexe em nada, Eduardo. Tá me escutando? Estou escutando, estou escutando. Tá tudo em ordem aí? Microfone em ordem? Tudo em ordem? Eu penso que sim. Estão-me a ouvir bem? Eu estou ouvindo você muito bem. Boa noite a todos. Depois de uma complicação de conexão aí, agora estamos com o Eduardo Souza, CEO da Electric Mobility Brasil, nosso grande amigo, que é engenheiro, formado em engenharia eletrônica, Universidade de Minho, em Portugal. Tem a carreira internacional em Portugal, Moçambique e Brasil. Atuou 18 anos pela EFASEC, maior indústria de eletropostos do mundo. No negócio e nas áreas das telecomunicações e empresas de energia, aeroportos, metrô de ferrovias, e há 4 anos lidera a Electric Mobility Brasil, empresa pioneira em recarga para veículos elétricos. É diretor de infraestrutura da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Tem contribuído com o seu trabalho para o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil. Eduardo, muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Agora com uma conexão assim bastante, né? Depois de uma grande emoção no início, não é? Improvisando aqui um pouco, através do celular, vamos lá, conseguimos. Graças a Deus, né? Vamos iniciar então o nosso conteúdo de extrema importância, que é o setor de infraestrutura para a mobilidade elétrica. Ok. Para dar uma relembrada, né, em alguns assuntos muito importantes, a Electric Mobility também instalou alguns eletropostos de rodovias, né, principalmente na rodovia Presidente Dutra. Você pode me falar um pouco disso? Ok. Bem, em primeiro lugar, Ricardo, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de podermos aqui também transmitir a nossa experiência e contribuir aí para o avanço da mobilidade elétrica no Brasil. Digamos que a Electric Mobility ela atua em diferentes segmentos, ou seja, atua com carregadores para veículos elétricos para diferentes segmentos, desde a área residencial, área pública e a carga também rápida de rodovias e carga ultra rápida, agora os novos conceitos de carregadores. Nós já instalamos no Brasil alguns carregadores em algumas rodovias, a Eletrovia do Paraná, nós temos alguns carregadores instalados, em Santa Catarina temos 3 equipamentos instalados também, numa Eletrovia em Santa Catarina, e também implantamos, junto com a BMW e com a EDP, o Rio-São Paulo, ou seja, o corredor Rio-São Paulo. Instalamos 6 equipamentos
de carga rápida de 50 kW. Eduardo, me diga uma coisa. Já existem políticas públicas que incentivam a instalação de eletropostos em empreendimentos imobiliários? Sim, sim e não. Ou seja, é um tema que está começando agora, digamos, a tomar alguma... a ser considerado em algumas esferas. Não existe nenhuma política federal relativamente à instalação de eletropostos. Eu estou a falar mais a nível residencial e de empreendimentos, ok? Existem sim algumas iniciativas existem duas iniciativas hoje, pelo menos nós temos conhecimento, que são fantásticas. Uma delas é uma iniciativa no Distrito Federal, é o Código de Obras do Distrito Federal, que já considera, que já obriga a todos os novos empreendimentos a colocarem equipamentos de recarga para veículos elétricos, ou seja, qualquer empreendimento com, eu penso que são 200 vagas, acima de 200 vagas de estacionamento, já é obrigado realmente esse empreendimento a instalar carregadores para veículos elétricos. Parece que a lei ela coloca uma obrigatoriedade de 5% para os novos empreendimentos das garagens que eles vão construir. Exatamente. Exatamente. Para empreendimentos com garagens acima de 200 vagas. Okay? Acima de 200 vagas. Nesse caso, nós temos que agradecer aqui ao presidente da Abraveí, que é o Rogério, que ele vive em Brasília, e foi através do trabalho que ele fez realmente que ele conseguiu inserir essa obrigatoriedade no novo Código de Obras Brasília. Isso já aconteceu há cerca de 1 ano e meio atrás. Atualmente, há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, foi criada também uma lei aqui na Prefeitura de São Paulo, que também obriga a que novos empreendimentos já considerem vagas para veículos elétricos. Essa lei vai entrar em vigor em meados do próximo ano também. Ou seja, apesar de que o número de leis, existem 2 leis, ou seja, 2 municípios, entre aspas, não é? No Brasil inteiro, apesar disso tem surgido alguma demanda em condomínios residenciais, em condomínios comerciais. Porquê? Porque existe realmente uma oferta, começa a existir uma oferta de veículos elétricos no Brasil, ou seja, têm sido lançados todos os anos, principalmente o ano passado foram lançados vários veículos elétricos, e isso começa a ser um tema realmente, um tema que todo mundo começa a abordar. E as construtoras, atentas a isso, já começam, independente de haver lei que obriga ou não, as construtoras já começam, ainda de uma forma tímida, a instalar alguns carregadores, 1, 2, 3 carregadores em alguns empreendimentos, principalmente os empreendimentos premium. Okay? Há uma outra questão que é muito importante focar aqui, relativamente a leis, que é também a questão da convenção de condomínios. Nós temos instalado carregadores em vários condomínios residenciais, principalmente, e comerciais, e em alguns casos, são poucos os casos, mas em alguns casos o síndico não se sente seguro em aprovar essa nova tecnologia. O síndico não se sente confortável, ok? Eu penso que também no Distrito Federal já se está a trabalhar também em convenções, ou seja, convém que as novas convenções dos edifícios já contemplem a obrigatoriedade do síndico aceitar, digamos, um carregador, aceitar a instalação de carregadores, caso seja solicitado por algum dos moradores. Então esse é um ponto realmente que tem que ser trabalhado junto às administradoras, junto às construtoras. Eduardo, a distribuidora que atende a residência, ela é obrigada a fazer a instalação do produto? Ou ela tem capacidade técnica de fazer a instalação desse produto? Ou ela faz contratação do fornecedor do carregador? Não, quem tem feito as instalações, é óbvio que a distribuidora também tem capacidade para o fazer, não é?
mas hoje quem tem feito as instalações de carregadores são os próprios instaladores credenciados e os próprios fabricantes. No nosso caso, a Electric Mobility faz esse tipo de instalação diretamente nos condomínios. É óbvio que temos que ter sempre pessoas credenciadas, temos que ter engenheiros, é exigido sempre pela lei, é obrigatória a apresentação de uma ART, um atestado de responsabilidade técnica, para fazer essa instalação, e tem que ser seguidas todas essas normas NBR de instalações elétricas. Que tipo de instalação elétrica é necessária nas residências para receber os carregadores, Eduardo? Olha, a nível de instalação elétrica, na parte residencial, as residências elas têm uma rede de 220 volts em praticamente todas as residências. Em alguns casos monofásico, em outros casos bifásico. Okay? Então esses 220 volts eles são suficientes para fazer a ligação de um carregador. O que é necessário fazer nesse tipo de instalação? Primeiro, fazer uma vistoria ao local. Okay? Enviar uma equipe técnica a fazer vistoria. Porquê? É preciso verificar o quadro de energia onde vai ser ligado esse carregador. Apenas para esclarecer que o carregador ele não vai ligar numa tomada. Okay? Ele vai ser feita uma ligação direta do carregador até ao quadro de energia. Okay? Então, vai ter que ser feita uma vistoria para verificar o quadro de energia, verificar se existe, digamos, potência suficiente para aquele equipamento, que pode ser de 16 amperes, 32 amperes, em princípio, não mais que isso, e verificar todas as condições de interligação do quadro até ao equipamento, nomeadamente a necessidade de eletrocalha, a necessidade de eletroduto, e depois fazer todo o dimensionamento do cabo em função da distância e em função de interferências, segundo as normas NBR. Ok? Claro, falando um pouco de carregador, né? Nós sabemos aí que a gente tem uma variedade de carregadores, né? Que podem ser instalados nas residências. Quais são esses carregadores? A partir de quanto de potência até quanto de potência são instalados nas residências ou nos condomínios e em hotéis? Ok. Em residências, nós estamos a falar essencialmente, primeiro, um carregador AC, ou seja, um carregador de corrente alternada, em primeiro lugar. Para quem não sabe, um veículo elétrico tem dois pontos de ligação, ok? Aceita dois plugs, um de carga AC e um outro de carga DC. Carga AC, corrente alternada, que é uma carga mais lenta, carga DC, corrente contínua, que é uma carga rápida. Nos condomínios residenciais, nós estamos a falar de carga AC. Por que carga AC? É uma carga mais lenta, ok? É uma carga para ser feita durante a noite e é um equipamento mais económico, ok? Além disso, o carregador que nós sugerimos a ser instalado numa residência, primeiro, tem que ser um carregador com o cabo, sempre com o cabo já fixo no próprio equipamento. Porquê? Isso é um ponto muito importante que nós temos que dar para os novos usuários de veículos elétricos, temos que dar todo o conforto possível. Então, hoje os usuários eles estão habituados a passar num posto de gasolina, ficar sentados no seu veículo e alguém vai colocar a gasolina ou diesel no veículo. Ou seja, é prático e é cômodo. No caso do veículo elétrico, temos que dar também alguma comodidade ao usuário. O cabo fixo dá essa comodidade. Porquê? Você só tem que pegar no cabo e inserir o cabo no carregador. Caso o carregador não tenha cabo e seja um cabo externo, existe todo um processo que é abrir o porta-malas, tirar o cabo, desenrolar o cabo, ligar o cabo no carregador, no veículo e fazer todo o processo também quando terminar a carga. Ou seja, não é cômodo para os novos usuários. Outra questão, os plugs.
podem ser instalados plugs tipo 1 ou tipo 2 nas residências, dependendo do modelo e da marca do carro que for adquirido. Nós temos instalado os dois modelos, apesar de que o modelo mais utilizado no Brasil, praticamente todas as marcas estão utilizando o tipo 2, o plug tipo 2. Potências. Agora é um tema aqui bastante polémico. Nós podemos utilizar potências desde 3.7 kVA, 16 amperes, até 22 kVA. Essa potência, ela vai definir um pouco o tempo de recarga. Além disso, o carregador tem que ter todos os dispositivos de proteção, okay, que a norma exige, proteção térmica, proteção contra fugas de corrente. Normalmente, existem duas formas de fornecer essa proteção, ou externamente, ou dentro do próprio equipamento. No nosso caso, todos os nossos equipamentos já possuem já são instalados dentro do equipamento todos os dispositivos de proteção. E o carregador pode ser um carregador mais simples ou um carregador inteligente, para caso haja necessidade de fazer algum rateio da energia. Ok? Esse é um ponto que eu queria conversar com você. A questão da polêmica que a gente sofre, tá? Quando a gente compra um carro elétrico e leva para casa. Então, a gente entra num ambiente hostil, né? Porque você chega na sua casa todo feliz, tá? Porque você adquiriu um produto sustentável, que vai consumir menos combustível, que não vai poluir o meio ambiente. Por que esse ambiente que você entra é hostil? Porque você acabou de entrar dentro da garagem do seu condomínio. E aí, você vai procurar uma tomada para plugar o seu veículo. E quando você plugar o seu veículo nessa tomada, você vai criar uma discussão interna dentro do condomínio que vão perguntar para você, mas eu vou pagar a sua energia? Como que está esse dilema? Como que está sendo feita essa gestão para os proprietários de veículos elétricos que já estão utilizando seus veículos e usando suas garagens dentro desses condomínios? São feitos relógios de luz especiais, você comprova a divisão de carga, concentrando essa carga no usuário do veículo. Como está acontecendo isso? Ok, então vamos lá. O Ricardo referiu que você chega com o seu veículo e conecta ao veículo numa tomada. Na verdade, não é bem assim. Quer dizer, pode ser assim também. Alguns veículos são fornecidos com um carregador, nós chamamos um travel charger, um carregador emergencial. Normalmente esse carregador é para utilizar realmente em viagem, em travel charger, ok? Em situações onde você não tem um home charger, ok, fixo, aí nesse caso você utiliza esse carregador emergencial. Mas o que nós sugerimos sempre é instalar um carregador fixo, ok? Quer ele seja fixo para você, na sua vaga de garagem, quer ele seja compartilhado. Então, nesse caso, vão existir aí, eu diria que 3 possibilidades. Uma delas é a instalação de um carregador simples, ok? Quando é que isso acontece? Quando o carregador é ligado diretamente no relógio do próprio morador, ou no quadro de energia que está ligado ao relógio do próprio morador. Existem alguns empreendimentos onde nós fazemos isso, ok? Há alguns empreendimentos onde todos os quadros de energia estão no térreo, ou no -1, ou a distância, ou o prédio são 2, 3 andares, então é possível fazer essa ligação direta do quadro de energia do próprio morador ao carregador. Dessa forma, o que é que vai acontecer? Toda a conta de energia já vai cair, todo o consumo dessa energia já vai cair na conta de energia do próprio morador. Alô, Ricardo? Estou escutando. Peraí. A sua imagem acabou por...
É, Voltou, voltou, houve voltou. ele, de vez em quando, esse sistema, ele prega algumas peças na gente, né? Mas, principalmente nós, grandes conhecedores de tecnologia, né? É verdade, é verdade, Entendeu? é verdade. Então, realmente... Mas vamos continuar, que está Vamos lá, interessante. vamos lá, vamos lá. E a outra possibilidade é quando isso não acontece, ou seja, quando nós temos que ligar o carregador no quadro geral do condomínio, no quadro de consumo compartilhado. Nesse caso, existem dois tipos de carregadores, nós temos dois tipos de carregadores que podem fazer esse rateio de energia. Um deles é um carregador que tem digamos, um leitor de um cartão RFID, tipo cartão de metrô, onde esse leitor identifica o cartão, esse cartão está associado a um nome, ok? O próprio carregador já tem um medidor de energia e é disponibilizado para o condomínio um software onde todo mês o condomínio pode, através de um laptop, pode baixar o relatório de todo o consumo. Quer esse carregador seja de uso compartilhado, quer esse carregador seja de uso único de um único usuário. E existe uma outra forma também de fazer isso, que é uma forma através de um carregador mais inteligente, ok? Que é um carregador já com um protocolo, que é o protocolo OCPP, que é o Open Charge Point Protocol, é um protocolo padrão em todos os equipamentos de recarga de todos os fabricantes. Esse protocolo comunica com uma central de gerenciamento, um software central de gerenciamento, através de uma comunicação pela internet. Essa comunicação pode ser feita por um cabo Ethernet, por um cabo fixo, pode ser feita através de um 4G, de um chip, ou pode ser feito também através de Wi-Fi. No nosso caso, os nossos equipamentos também disponibilizam o Wi-Fi, é só configurar o Wi-Fi do prédio que ele já fica conectado. O que é que esse software permite? Permite, primeiro, fazer leitura em tempo real de tudo o que está a acontecer no carregador. Pode ser utilizado, por exemplo, para fazer manutenção preventiva e manutenção técnica, ok? E ele vai também fazer todo o registro dos consumos que forem feitos nesse carregador através da identificação dos cartões. Com esse registro, o software pode enviar mensalmente para o condomínio ou para o administrador um relatório detalhado dos consumos de cada um dos moradores. Dos usuários. Dos usuários, de cada um dos usuários. O software permite ainda, essa solução inteligente permite ainda disponibilizar também para os usuários um aplicativo. Okay? Através desse aplicativo, o usuário pode iniciar a carga através do aplicativo, pode terminar a carga, pode inclusive visualizar as suas cargas ao longo da semana, ao longo do mês, pode comparar custos dessa energia, dos quilómetros que ele fez, o custo dessa energia com os quilómetros que ele faria num carro a combustão e o custo que teria esse combustível, ou seja, quanto é que ele poupou. Então ele pode ter uma interatividade maior com esse aplicativo. Eduardo, você já deve ter acompanhado várias instalações em condomínios, né? E eu fico assim muito preocupado de entender qual que é o síndico que acredita em toda essa tecnologia. Como você faz para conseguir explicar tudo para o cara e ele, com a responsabilidade dele, acredita nessa tua proposta, né? Você não acha que seria mais fácil se a gente criasse uma cartilha de comunicação para os condomínios que absorverão a instalação de eletropostos? Sim, podemos realmente fazer isso. Seria mais uma forma de divulgar, mais uma forma de esclarecer e mais uma forma de dar tranquilidade ao síndico
que seja mais cético, ok? É uma ideia, é uma boa ideia para ser criada, inclusive a própria associação da qual nós fazemos parte, a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, a BVE, poderia realmente elaborar essa cartilha para ser uma cartilha de consulta dos próprios condomínios e utilizado pelos fabricantes para ajudar no convencimento. De qualquer maneira, são poucos hoje os síndicos que recusam esse tipo de instalação. Ou seja, normalmente nós vamos sempre primeiro atrás de uma montadora. Ou seja, nós hoje temos parcerias com a Volvo, temos parcerias com a BMW, com a Audi, com a GM, com a Renault, com a Jaguar. Então, quando essas marcas vendem um veículo, eles nos indicam a nós para fornecer o carregador e também fazer toda a parte de instalação na residência. Então, o síndico já vai indicado não só por um instalador, mas também por uma marca. Ou seja, já tem um peso. Ela credibiliza o carregador. Exatamente, a marca já credibiliza o carregador, porque é um carregador homologado pela marca. Em algumas marcas nós somos exclusivos. Então é o nosso carregador que vai ser instalado, que a marca homologou. Então já é um ponto positivo para que ele realmente aceite. E em alguns casos, realmente nós temos que fazer algumas reuniões, a nossa equipe técnica tem que fazer, às vezes a nossa equipe comercial tem que fazer reuniões no próprio condomínio, com o síndico, com o zelador, para explicar em detalhe digamos, todo o processo de instalação, o que é que vai ser feito e também toda a segurança, é importante dizer isto, de um equipamento de recarga de veículo elétrico. Ou seja, um equipamento de recarga de veículo elétrico, ele é regido por normas bem rígidas a nível de segurança. Estamos a falar da segurança dos usuários, das pessoas, então ele é bem rígida a norma, e desde que a instalação seja feita segundo essas normas e segundo as normas de instalações elétricas, ou seja, não existe qualquer perigo para os usuários. Eduardo, vamos falar um pouquinho de valores, tá? Nós sabemos que os packs, os bancos de bateria dos veículos, são variáveis, né? Então, o valor da recarga está baseado no tamanho do banco de baterias do veículo, como se fosse um tanque, né? Se você tiver um Landau, né, o seu carro vai ter um tanque de 75 litros. Se você tiver um Gol, ele vai ter um tanque de 45 litros. O veículo elétrico funciona mais ou menos da mesma moeda, certo? Nós temos carros com 32 kWh de bateria e temos carros com 92 kWh de bateria. Então, esse custo é variável. Agora, para que a gente possa ter uma ideia, se a gente for pensar num custo médio de carregamento, quanto está custando um quilowatt-hora de carga para o veículo elétrico que carrega em casa? Isso varia de concessionária de energia para concessionária de energia, é óbvio, não é? Nós utilizamos como média 65 centavos o quilowatt-hora. Okay? Então, para que vocês tenham uma ideia, né? 65 quilowatts, 65 reais o quilowatt-hora, vezes o tamanho do banco de bateria do carro de vocês. Então, se vocês tiverem um carro que tem 42 kWh, que é um Leaf, que usa esse tamanho de bateria, ele vai gastar 42 kWh vezes 65 centavos, tá? Se você tiver um iPace, ele tem 92 kWh de bateria, de capacidade de carga. Então, você vai ter um custo de 65 centavos vezes 92 kWh. É isso, Eduardo? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, eu diria que, por exemplo, o BMW 3 tem 33 kWh. Se nós carregarmos 80% dessa bateria em casa, estamos a falar de 17 reais. Num iPace, se carregarmos 80%, já estamos a falar de uns 47 reais.
ok? Só que um BMW i3 tem uma autonomia de 200, 250, um I-Pace tem uma bateria de 90 kW, como você disse, ou 92, e tem uma autonomia de 450 km. Na verdade, esses novos veículos, eu costumo dizer que são a terceira geração de veículos elétricos. Ou seja, há uns 5 anos atrás, no início, surgiu, na minha opinião, a primeira geração, que são veículos com menos de 20 kW, as baterias tinham uma capacidade de menos de 20 kW por hora, e autonomias de 100 km, 150 km. Depois surgiu a segunda geração de veículos, que são veículos que têm uma autonomia já de 250, 300 km, ok? E que têm uma capacidade de bateria entre 30 a 40, 30 a 60 kWh. Okay? São autonomias de 250, 300, 350, 400, até 350 km. Esses são os veículos que nós temos hoje a ser comercializados. Estamos a falar de BMW, estamos a falar do GM Bolt, que tem uma bateria bastante grande, são 60 kW. Estamos a falar do JAC, estamos a falar do Renault Zoe, tem uma bateria de 40 kW. E estão a surgir agora, na nossa opinião, a terceira geração de veículos elétricos, que são veículos elétricos com baterias acima desses 40 ou 60 kW. São baterias já de 90, 95, 100 kW. Nós no Brasil já temos 2 veículos a ser comercializados com esse tipo de baterias. O I-Pace tem uma bateria de 90 kW, o Audi e-tron tem uma bateria de 95 kW também. Ou seja, são carros já com grandes autonomias, mas que a bateria realmente aumentou bastante. Esse é um ponto importante, já que você me permite, com essa daí a necessidade também, falando agora aqui um pouquinho também de rodovias, pegando aqui a deixa, de que estão agora neste momento a surgir os carregadores ultra rápidos. Nós hoje nas rodovias, como mencionámos há pouco, na Dutra, no Paraná e em Santa Catarina, nós temos carregadores, e no Espírito Santo também, nós temos carregadores de 50 kW. Sim. Okay? São carregadores que... É uma pergunta bastante interessante, né? São 2 colocações. A primeira delas é o seguinte, né? Quando o carregador que está na parede, quando o carro está na parede carregando, tá? E ele chega ao final de sua carga, os 100% da carga, tá? Esse carregador, ele para de enviar energia para dentro dessa bateria, ele é inteligente? Sim, sim. Na verdade, ele é mais que isso, na verdade, qualquer carregador, desde o mais simples, do home charger, o public charger, carregadores DC, qualquer um deles, eles têm uma comunicação constante com o veículo. E na verdade, o carregador, eu digo que é um slave, ou seja, o carregador só obedece ordens do veículo. O veículo é que diz quanto de carga, quanto de potência, quanto de corrente ele vai necessitar. Ou seja, o veículo tem um sistema, que é o BMS, o Battery Management System, que ele faz todo o gerenciamento da bateria. Esse BMS, o que ele vai fazer? Ele vai proteger a bateria. Okay? Então ele vai só pedir a potência que ele acha que naquele momento a bateria é o ideal para a bateria. Quando a bateria está bem baixa, a nível de capacidade, essa potência é uma potência alta. Ou melhor, é a potência máxima que o carregador ou que o carro permitir. À medida que a bateria vai criando autonomia, vai criando capacidade, essa potência vai diminuindo ao longo do tempo. Isso por questões de proteção da própria bateria, temperatura. Então, normalmente, nós dizemos que até 80% a carga é sempre rápida. A partir de 80%. Aí eu coloco você em é mais lento. Porque aí eu quero saber como é que a gente vai trabalhar com supercarregadores. Que a gente quer chegar num eletroposto e carregar em 5 minutos. Como que ele vai fazer o equilíbrio de envio de carga para a sua bateria sem estar destruindo o seu carro? Exatamente, através desse sistema, ou seja, cada veículo tem o sistema BMS.
Esse sistema ele está programado para proteger o próprio veículo e a bateria do próprio veículo. Vou dar um exemplo. Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace tem uma bateria de 90 kW e ele aceita como máximo de potência 100 kW. O máximo de potência. Então, eu posso ligar um carregador de 50? Posso. Ele aceita no máximo 100, então ele carrega em 50. Se eu ligar um carregador de 150, o veículo vai limitar a 100. Ok? Então, existe esse sistema de proteção. No caso, por exemplo, do Audi e-tron, ele já aceita 150 kW. Se eu ligar um carregador de 150, ele vai receber a totalidade dos 150 kW. Entendi. Porque ele está preparado para isso, a bateria está preparada para isso. Vamos imaginar que temos um Bolt. O Bolt só aceita 50 kW de potência máxima. Vamos ligar um carregador de 150 kW no Bolt. Não tem problema nenhum. O Bolt identifica que o carregador é de 150, mas o Bolt informa o carregador e diz: eu só quero 50. E o carregador só vai injetar 50 no veículo. Então existe realmente essa comunicação, quer nos carregadores AC, quer nos carregadores de carga rápida DC. A gente sabe, Eduardo, que a injeção de energia para recarregamento das baterias, dos bancos de baterias, é uma questão de volume e de potência. Tá? E a questão dos bancos de bateria é uma questão de limite de carga. Tá? Então, se você tem uma bateria de 60 kWh e você vai usar um carregador de 50 kW de potência, ele vai demorar 1h10 para carregar essa bateria. Certo? Sim. Mas, agora, se você estiver usando um carregador de 150 kW de potência, como ele vai regular isso? Ele vai regular pela capacidade máxima que o veículo aceita. Ou seja, dando o exemplo de um veículo que isso não aceita... vai complicar as baterias. Não vai complicar as baterias. O veículo, na verdade, o veículo é quem manda. O veículo é quem controla tudo. O veículo ele se protege a si, se protege as baterias. O carregador, ele obedece ordens. Se o veículo diz assim, eu só quero 50, mas o carregador diz, eu tenho 150, o veículo diz, tudo bom, mas eu só aceito 50. Então, o carregador só vai injetar os 50 kW. Então, o tempo de carga é só em cima dos 50 kW. Eu fiz uma pergunta para o meu amigo Paulo, né? Eu queria saber a referência do custo do produto, do carregador e do custo de instalação. Tá? Se você fosse quantificar isso em valores de porcentagem, quanto por cento representa o carregador perante a instalação do produto? Isso em condomínios ou em rodovia? Em condomínios primeiro, depois em rodovias. Ok, essa é uma boa pergunta e eu não tenho resposta para essa pergunta. Por quê? Não existe um valor fixo. O carregador tem um valor fixo, não é? Apesar de que ultimamente ele não está muito fixo devido a esta variação doida das taxas cambiais, não é? Mas o carregador tem um valor fixo normalmente e a instalação não tem um valor fixo. A instalação varia bastante. Dá um exemplo de todas as nossas instalações que nós temos feito aí, centenas para as várias montadoras. O preço de uma instalação varia, digamos, de uma instalação residencial, pode variar de R$800 a 6, 7 mil reais. Porquê tanta variação? Porque vai depender das condições da própria residência. Por isso é que é necessário sempre fazermos uma vistoria técnica, uma visita técnica antes de fazer qualquer orçamento e qualquer instalação. Esse custo vai variar da distância. Um dos pontos que varia bastante é a distância entre o quadro de energia e o carregador. Em alguns casos nós estamos a falar de 15 metros. Nós temos aí empreendimentos onde nós tivemos que passar 150 metros de cabo. E não é só a quantidade do cabo que nós vamos passar. Quanto maior a distância, maior a bitola do cabo. Mais cabo, mais caro o cabo fica.
E além disso, depois temos situações, temos algumas interferências, temos locais onde nós temos que colocar eletrocalha, outros eletroduto, outros não precisa de nada. Já aconteceu, nós temos que fazer furos técnicos em laje também. Essa é uma situação que encarece bastante, ou seja, quando nós temos que passar infraestrutura, cabeamento do -1 ou do térreo para o -1 e toda a infraestrutura já está lotada de cabeamento, já não cabe mais cabeamento, então nós temos que fazer um novo furo técnico, tem acontecido em alguns casos, então isso vai variar bastante, mas normalmente entre 800, R$1.000 uma instalação em residência até 5, 6, 7 mil reais. Estamos a falar de instalações residenciais. Em rodovia a situação é idêntica. Também varia bastante. O preço do equipamento é ele está mais ou menos fixo. Ricardo, acho que você ficou em stand-by novamente. Voltou. Eu clico para dar tchau para os outros, para cumprimentar, como vão, tudo bem, e aí ele muda de tela. Mas, tudo bem, seguimos. Continue, Eduardo. A nível do custo de instalação de rodovia, o valor varia também muito e com valores realmente muito maiores. Eu vou dar um exemplo no Rio São Paulo. Nós fornecemos os carregadores, os Q55 da EFASEC para o Rio São Paulo, 6 carregadores, e fizemos a instalação também. O custo da instalação variou desde 20 mil reais, o custo de instalação mais barato, até 80 e poucos mil reais. Porquê esse custo de instalação? E nós tivemos algumas opções onde o custo iria subir para 150 e 200 mil. Porquê? Mais uma vez, pela distância, aí tem mais influência ainda, que nós estamos a falar não de 7.4 kVAs, mas estamos a falar de 100 kVAs, ou seja, a bitola do cabo, o custo do cabo é muito superior. Então, quando temos distâncias muito grandes, distâncias de 100, 200 metros, o preço realmente encarece bastante. E no caso das rodovias, no caso da Dutra, onde nós instalamos, um dos fatores que variou foi a necessidade de adaptação da infraestrutura local. Por exemplo, em alguns locais, em alguns pontos, só existia uma rede trifásica de 220 volts. E todo o carregador DC, rápido, precisa de uma rede trifásica de 380. Então, nós tivemos, em alguns casos, que colocar transformadores para fazer essa elevação de 220 para 380. Sim. E, em outro caso, nós tivemos que trocar o transformador da distribuidora já não lembro se era 200 kVAs para 300 kVAs, porque foi necessário realmente fazer um aumento de demanda demanda do local. Esse é um outro ponto importante a ser analisado numa vistoria, que é verificar se o local tem demanda suficiente. Para o problema das garagens de ônibus, né? Não vamos falar sobre isso hoje, né? Vai ser um assunto para uma outra conversa. Vamos falar um pouco de bateria. Eduardo, nós sabemos que a média da durabilidade e das garantias das montadoras para as baterias é de 8 anos, certo? Sim, em média sim. Dependendo da montadora. 6 a 8 anos. Isso é uma média segura que a montadora dá de sobrevida dessas baterias, ok? Agora, se você, no seu tempo de vida dessas baterias, você concentrar a recarga dessas baterias em cargas rápidas, você pode comprometer a vida dessas baterias? Nos veículos, esse foi um tema nas gerações passadas dos veículos, nas primeiras gerações de veículos elétricos. Hoje em dia já não é um problema. Eu tenho falado com várias montadoras, temos assistido a alguns lançamentos também, e esse é sempre um tema que é colocado. E realmente as montadoras têm anunciado que esse deixou de ser um problema, ou seja, carga rápida deixou de ser um problema. Okay? Então o veículo aceita perfeitamente a carga rápida e não tem uma diminuição da vida útil. O que a carga rápida
faz é que ela faz uma carga realmente rápida, até 80%, 85% da capacidade da bateria. Então, é conveniente, em alguns casos, deixar ir até 100, ou seja, existe também essa norma, ou carregarem um carregador AC, um carregador lento, que ele sim vai carregar durante uma noite, por exemplo, até a 100% da capacidade da bateria. Isso é aconselhável fazer essas recargas. Agora, o que conta muito também para a vida útil da bateria não é só, digamos, os anos de garantia que a montadora dá, mas também a montadora ela associa esses anos de garantia ao número de ciclos de carga, ou seja, quantidade de ciclos de carga, ou seja, quantidade de vezes que carregou e que descarregou. Okay? Hoje, os veículos que estão no mercado e que são lançados, eles têm um número de ciclos muito grande. Ou seja, nós estamos a falar aí desde 6.000 ciclos até 10.000 ciclos de carga. Sim. Nós estamos a falar aí de mais de 10 anos ou 12 anos de utilização. Para vocês terem ideia, o ciclo de carga é às vezes que você recarrega a sua bateria. Cada recarga que você faz na sua bateria é um ciclo de carga. É um ciclo para carregar e para descarregar. Um ciclo para carregar e descarregar, lógico. É um ida e volta, senão você não vai recarregar se ela estiver carregada. Não, certo. Certo. Eduardo, me conta uma coisa. Quais os riscos que um usuário assume quando ele vai manusear um eletroposto? Como usuário? Como usuário. Eu diria que... saber quais os cuidados que ele tem que adotar para que ele possa utilizar esse carregador. Olha, tirando esta fase que nós estamos passando, esta fase doida, louca de pandemia, onde o usuário vai ter que realmente passar a fazer uma desinfecção, passar um álcool em gel no conector, no touchscreen do equipamento, nos botões do equipamento, ou seja, isso realmente hoje em dia é importante. Tirando essa questão do Covid, não existe nenhuma preocupação na nossa opinião, para o carregador. Desde que o carregador seja instalado segundo as normas e seja instalado com os equipamentos de proteção que as normas exigem, as normas de carregadores e a norma de instalação de instalações elétricas, de baixa tensão ou média tensão, não existe qualquer tipo de problema para o usuário. Ou seja, os dispositivos de proteção, eles vão atuar caso haja algum tipo de problema, uma fuga de corrente, que o usuário não sente. São realmente miliamperes que não são perceptíveis ao usuário. E vai desarmar o equipamento. Eduardo, como que está se procedendo a questão da manutenção dos equipamentos instalados nos condomínios residenciais? O que está sucedendo? Como você está procedendo com a manutenção desses carregadores? Ok. Nos equipamentos residenciais, estamos a falar de carga AC, na sua grande maioria. Nós temos um caso, já agora vou contar esse caso, nós somos parceiros da Jaguar, nós fornecemos para a Jaguar, para os dealers Jaguar, equipamentos AC e equipamentos DC. É bom saber disso, é bom dizer isso até porque a Jaguar tem em todas as lojas Jaguar no país inteiro. Eu acho que faltam instalar em 10 ou lojas. Tem em todas as lojas dois carregadores AC, corrente alternada de 7.4 e tem um carregador DC, carga rápida também, em todas as lojas. Então, as lojas Jaguar estão preparadas para esse carregamento DC. Mas nós, para os compradores de Jaguar, do I-Pace elétrico, nós estamos a fornecer nas residências deles, ou nos condomínios, o carregador AC. Com exceção de um caso, que foi um usuário que fez questão de ter na casa dele o carregador DC também.
Então nós instalamos também um carregador DC. É óbvio que aí nós já tivemos que fazer uma instalação realmente especial para esse usuário. Tivemos que fazer um aumento de demanda. Além de fazer o aumento da demanda para a residência dele, tivemos que colocar um transformador que vai transformar 220 em 380, trifásico, ok? Então, nesse caso, nós temos também um carregador DC numa residência. É o único caso que nós temos até hoje. Mas carregadores AC em residências, eles normalmente têm muito pouca manutenção, ok? O fabricante, a EFASEC, sugere que seja feita uma vistoria visual a cada ano, por precaução, ok? Nos carregadores DC, aí sim, nos carregadores rápidos, aí já existe uma manutenção que tem que ser feita no mínimo uma vez por ano, no mínimo, 1, 2 vezes por ano, dependendo do local de instalação desses carregadores. Por exemplo, numa rodovia, que é um ambiente bastante agressivo, tem fumaça, tem poeira. Então, esses equipamentos de carga rápida DC são equipamentos que têm troca de calor do interior para o exterior e vice-versa, e essa troca de calor traz também toda uma poeira para dentro do equipamento. Então, tem que ser trocados os filtros, obrigatoriamente, uma vez por ano, todos os filtros dos equipamentos, e alguns componentes têm que ser obrigatoriamente verificados, e o próprio fabricante, ao fim de 1 ano, 2 anos, ele sugere, mesmo que o equipamento não apresente problema, trocar alguns equipamentos. Porque aí já estamos a falar de uma complexidade muito grande para um equipamento de carga rápida. Eduardo, foi você quem instalou alguns carregadores aí nas rodovias, provavelmente na Dutra, Santa Catarina. Você é responsável pela manutenção dos mesmos? Já temos um contrato de manutenção de... Sim. Em alguns casos sim, outros não. Entendi. Ainda não é, dado que os carregadores ainda estão numa fase inicial, alguns são projetos de PID ainda, então eles não têm ainda eles não estão cobrando, os carregadores hoje não estão disponíveis para uso sem cobrança. Ainda não existe, talvez, essa preocupação em alguns dos casos. Eduardo, qual que é a experiência que você pode passar para a gente da sua estada no Brasil e da sua empresa como Electromobility e como funcionário da EFASEC durante tantos anos? Olha, como Electromobility, como funcionário da EFASEC durante vários anos, foi uma excelente experiência, né? Foi um aprendizado muito grande, de país, de Brasil, e um aprendizado muito grande também de vários segmentos de mercado onde eu estive envolvido, desde telecomunicações, desde aeroportos, desde concessionárias e, ultimamente, com empresas de transporte urbano, metrôs e ferrovias. Como Electric Mobility tem sido um mega desafio, nós fomos um pouco... Nós iniciamos há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás ainda se falava muito pouco de veículos elétricos. Nós tínhamos disponível apenas o BMW, há cerca de 4 anos, para venda, e quando nós iniciávamos as nossas negociações ou as nossas prospecções comerciais, nós éramos tidos como um pouco os doidos. O que é que estes doidos estão fazendo aqui, não é? Vendendo carregador para quê? Esse negócio não vai para a frente, não é? Então, é gratificante que ao fim destes 4 anos de Electric Mobility, realmente nós vislumbramos, nós estamos vendo já um mercado completamente diferente, estamos vendo aí já cerca de 8, 10 marcas com modelos de veículos elétricos já a ser comercializados no Brasil. Estamos vendo uma aceitação do público bastante grande, estamos vendo um interesse, lá está, como eu referi há pouco, dos próprios empreendimentos em colocar carregador, em perceber quando é que eles têm que colocar carregador, qual o tipo de carregador. Então essa preocupação já vem crescendo.
quer seja questões de edifícios comerciais, quer seja residenciais, quer seja comerciais. Então existe realmente um interesse hoje atual e um interesse cada vez maior com a mobilidade elétrica no Brasil. Uma das questões que vai avançar com certeza, vão ser instalados bastantes carregadores e vão ser promovidos bastantes projetos, foi a chamada pública da ANEEL, chamada 22 do ano passado. Nós também estamos envolvidos aí com alguns projetos, com o fornecimento também de alguns carregadores. Então esses projetos realmente vão dinamizar ainda mais, vão levar ao conhecimento do público em geral a mobilidade elétrica, os carros elétricos e as vantagens da mobilidade elétrica e dos carros elétricos. Eduardo, como último recado, nós temos 3 minutos finais. Poxa vida. O que você gostaria de dizer como diretor da ABVE? Olha, eu acho que a ABVE... Como? Qual seria a sua mensagem, né? Olha, eu acho que a ABVE tem que fazer um trabalho, eu acho que nós temos que nos unir, todos, as marcas têm que se unir, ainda mais agora com este Covid, que vai, inicialmente, num momento inicial, vai decrescer um pouco, vai ter uma retração, mas eu acho que pode ser um bom motivo para a sustentabilidade, para a mobilidade elétrica crescer logo a seguir. Então, eu acho que temos que nos juntar, temos que realmente trabalhar em conjunto, quer as montadoras, quer nós, de fabricantes de veículos elétricos, com as entidades públicas, essencialmente fazer um trabalho junto às entidades públicas, sensibilizar as entidades públicas para a necessidade de criarem medidas, talvez não incentivos num primeiro momento, mas este tipo de leis que realmente obriga, que não vai, digamos, ter influência no governo, mas vai realmente incentivar a criação desta mobilidade. Então isso é muito importante, essa interatividade com as entidades públicas coordenadas, nós, da ABVE, com a ABRAVEI, por exemplo, tem feito um trabalho fantástico, parabéns aí ao Rogério também, que é presidente da ABRAVEI, um trabalho muito bom. Então acho que temos que nos unir as várias associações para realmente dinamizar cada vez mais este novo segmento de mercado. Eduardo, quero agradecer a você. Primeiro que você é meu amigo, parceiro. Eu é que agradeço. Agora eu virei diretor de infraestrutura também da BVE, né? Não sou mais o presidente. Somos pares. Hoje tivemos uma reunião com o ministro Marcos Pontes, tá? Com os secretários do Ministério, ele não estava presente, onde existiu uma prenúncia de apoio à BVE assumir o protagonismo do desenvolvimento da eletromobilidade do Brasil. Tá? Nós ficamos bastante sensibilizados, foi muito bom para a BVE. Eu acredito muito que a BVE tem um caminho bastante consolidador da eletromobilidade do Brasil e junto com você. Agradeço a todos os ouvintes. Nós vamos nos ligar em 4 segundos. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência.